mexeu comigo demais. Porque você vê, normalmente eu convivo muito com pessoas da igreja. Então você vê pessoas que pelo menos tentam se comportar de uma maneira correta. Lá se vê a história. O ser humano é a essência mesmo. O que o cara faz por qualquer coisa. Ele não se segura por nada. E aí você vê uma pessoa dessa que às vezes você vai puxar o histórico dele e o cara está tentando se consertar. Uma vez preso lá, ele era chamado de pastor, ele era um dos líderes do Comando Vermelho. Aí ele tentou sair e tal, e esse cara começou a cantar, até hoje eu lembro, escuta a música, eu não arrepiado. Era umas 9 horas da noite, que eu sempre assim. E aí a galeria que você falava, ele ecoava. Ele começou a cantar Escuta a Voz da Verdade. Que capela, nossa, aquilo arrepiado aqui em cima, assim, tudo em cima. Nunca mais se daqui. E aí você vê que o cara é a história, ninguém sabe dele, e tal, e ele tenta resgatar, formar um mar e sair daquela vida. Então isso dá vontade de você ir lá e fazer, ó, ver esse cara na verdade. Mas isso aí é tipo 0,2% de todo mundo que é mudado. Eu já teve eu já aprendi, né? Teve um dia que eu decidi que eles mataram na porta do prefeitura. Um antes dele que eles mataram, que foi ele estava saindo de uma casa moreno, forte. E depois de graça. Então, aquele cara lá, eu trabalhava na época da escola de urgência, eu ficava no bloco de calma. Todas as vezes que os filhos estavam saindo, público, esse pensamento que era saidinha, ele batia nos moleques lá dentro. Por isso que eu falo assim, porque eu não estava lá dentro, mas eu vi como é que os agentes tratavam uns, né? E várias vezes, eu ficava entrando com esse espaço, porque ficava os agentes, a polícia aqui, o bandido aqui, você fechava o box, só que você não pode sair, né? Você viu? Não, mas aí você fica do lado de cá, cara. E você vai falar com o filho do segurança? Não, cara. Aí, então, assim, eu vi a música, né? Isso aí não é serviço para mim, não. E eu vou te falar, da mesma forma que tem o bandido que ele mata porque gosta, tem uma gente que ele bate porque gosta. Ele bate porque gosta. Direto é tudo isso, assim, né? Ninguém sentava, fugir, tiro na perna dele. Pessoal, vamos dar início então aos nossos trabalhos, né? Dessa noite. Querido Deus, nós te agradecemos por estar aqui mais uma vez no nosso IBA, em mais uma noite onde nós nos propomos a estudar a tua palavra, a matéria de hoje. Pedimos a tua ajuda, dá-nos a sabedoria necessária, dá-nos a capacidade necessária para aprendermos aqui esta noite. Que possamos ser edificados por meio do tema de hoje, da matéria de hoje, por meio da tua palavra. Tira do nosso corpo todo o cansaço, toda a dor, todo o incômodo, que possamos estar preparados para receber a tua palavra como um terreno fértil, para sermos produtivos para o teu reino. Fica conosco, abençoa todos os alunos desta noite, os professores, o nosso IBA, pedimos a tua bênção e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, eu preparei aí, pessoal, o esboço para a gente trabalhar hoje com vocês aqui, o assunto, né, prolegômenos, dando continuidade à nossa matéria. Foi mais rápido? Hã? Foi mais rápido? Sim, já está gravando aqui, Diego. O Diego fala isso aí porque direto eu esqueço aqui, o pessoal fala e ele já recomenda, né? E eu agradeço demais. Vamos abrir um texto bíblico, pessoal, como vocês sabem que eu sempre faço, tudo a partir das Escrituras, né? Deixa eu só baixar o volume aqui. Tudo a partir das Escrituras. Tudo a partir das Escrituras. Amém, pessoal? Diga comigo assim, tudo a partir das Escrituras. Tudo a partir das Escrituras. Isso, é a frase que a gente sempre vai estar falando aqui durante esse semestre. Tudo a partir das Escrituras. O texto aí é de Romanos 12. Vocês naturalmente conhecem o texto, né? Todo teólogo
deve ler a carta de Paulo aos Romanos. É uma obrigação, pessoal, ler a carta de Paulo aos Romanos. É uma obrigação ler toda a Bíblia, né, na verdade, né? Mas essa carta aqui, ela é simplesmente extraordinária, né? Ela, ao longo dos séculos da igreja, ela vem influenciando a vida de quase todos os grandes teólogos da igreja, né? Se você pegar, por exemplo, Agostinho, né? Santo Agostinho de Hipona, Romanos causou um impacto profundo na vida de Agostinho. Tomás de Aquino era um teólogo católico, na verdade, mas ele leu Romanos, foi impactado por isso. Martinho Lutero, né? Se você ler a história da Reforma, você vai ver que foi Romanos que causou a revolução no monge Martinho Lutero. Quando ele leu Romanos, às 2h30 da madrugada, quando ele leu aquela frase de Paulo aqui aos Romanos, no capítulo 1, mas o justo viverá da fé. Foi onde o Espírito Santo tomou conta de Martinho Lutero e ele prendeu a reforma, né? E aí depois você tem John Wesley. John Wesley foi profundamente influenciado pela carta de Paulo aos Romanos, né? Spurgeon, outro que fala sobre essa carta. Aí você vem John Stott, entendeu? Martin Lloyd Jones, esse pessoal, Billy Graham, né? O reverendo Billy Graham pregava muito na carta de Paulo aos Romanos. Então, é um documento extraordinário. Do ponto de vista teológico, pessoal, é o maior documento teológico que nós temos no Novo Testamento. É a carta de Paulo aos Romanos. Então, é muito importante nós conhecermos essa carta. E aqui no capítulo 12, ele vai dizer o seguinte aqui, somente esses 2 primeiros versículos, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, né? Maravilha as palavras de Paulo. Bom, eu me proponho hoje a falar com vocês aqui o tema é o papel da teologia como ciência investigativa. É o que a gente vai tratar hoje aqui. Então, o ponto primeiro da nossa matéria aqui diz o seguinte: devido à sua característica reflexiva, pedagógica, a teologia acaba por tornar-se investigativa em si mesma, né? Em si mesma. Ou seja, seu papel é o de prescrutar a verdade. Então, a teologia por si só, pessoal, por ser uma matéria da área acadêmica, ela por si só ela já é investigativa, né? Se você pegar qualquer doutrina cristã, qualquer uma delas, vamos lá, arrebatamento da igreja, então você vai trabalhar em cima de uma investigação, uma pesquisa. Então não tem jeito, né? Você não vai simplesmente pegar aqui, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, onde Paulo vai abordar um pouco sobre arrebatamento. Aí você lê aquilo lá e você já vai pregar, já vai divulgar. Não, você vai pesquisar. Então, a teologia por si só, ela já é uma disciplina investigativa. A natureza dela é assim, né? E por que isso? Porque a teologia, ela busca trabalhar a verdade primária das coisas. Existe, na filosofia, a gente trabalha muito com essa questão. Verdade. Verdade, essa palavra aqui. No âmbito filosófico, a grande pergunta filosófica, né? O que é a verdade? O que é a verdade? Né? Alguém um dia perguntou para Paulo, né? O que é a verdade? Platão trabalhava em cima dessa premissa aqui, Sócrates trabalhava em cima dessa premissa aqui, Aristóteles trabalhava em cima dessa pergunta.
Então, o que é a verdade? Nós temos, a filosofia define, e a própria teologia também, dois grupos de verdades. Existem as chamadas verdades absolutas, certo? Exatamente. E existem as verdades relativas, ou são chamadas também de verdades temporais. Temporais. Bom, são esses dois tipos de verdade. O que são verdades absolutas? São aqueles tipos de verdade que não mudam. Certo? Não mudam. Elas são absolutas. Por quê? Elas não mudam. Então pode passar o tempo que passar, o ano que passar, elas não mudam. Tá certo? Não há diferença delas de um povo para outro, de uma cultura para outra, porque essas verdades aqui, elas são absolutas porque elas estão acima da cultura de qualquer povo. Então, por exemplo, se você pegar a cultura brasileira e a cultura japonesa, que são duas culturas absolutamente antagônicas, né? Diferentes. A verdade da palavra de Deus, das Escrituras, está acima dessa cultura. Então, por que a verdade é o primeiro grupo? A verdade é absoluta. Porque ela não muda, ela está acima de qualquer cultura, de qualquer ideologia. Ela é atemporal, não depende da circunstância, entendeu? As circunstâncias não podem moldar as verdades absolutas. Entendeu, pessoal? Por exemplo, eu vou colocar aqui, a palavra veio aqui, verdade, tá certo? Aqui eu vou fazer aqui um desenho maior, eu vou chamar essa parte aqui de contexto, certo? Aqui está a verdade dentro de um contexo. Ok. O que é o contexto? É o contexto que a gente vive, o cenário que a gente vive, sua família, seu trabalho, sua igreja, a sociedade que você pertence, é o seu contexto. Você é esse aqui, ó. Você é essa verdade aqui. No caso de nós cristãos, nós somos a verdade de Cristo, certo? Dentro desse contexto aqui, desse cenário. Então, o que vai acontecer aqui? Qual é a fenomenologia que a gente chama? Que vai acontecer aqui? Uma fenomenologia acontece aqui. Ou esse contexto muda você, ou você muda o contexto. Entendeu? Repetindo, ou esse contexto aqui vai mudar você, ou você vai mudar todo esse contexto aqui à sua volta. Certo? Então, essa é a fenomenologia que ocorre aqui. No caso das verdades absolutas, se você estiver firmado nessas verdades absolutas aqui, que no caso é a palavra de Deus, no caso para nós, obviamente que o contexto que você está, seja ele qual for, não vai mudar você. Não muda. Não muda. Se você estiver firmado nessas verdades, pessoal, absolutas aqui, não muda você. Família não muda você, sabe, colegas de trabalho não muda você, emprego não muda você, dinheiro não muda você, poder não muda você, posição social não muda você, posição ministerial. Né? Tem gente que uma coisa é por elemento, quando ele, por exemplo, chega a um cargo ministerial, o pastor já deixa de ser, né? Não, agora eu sou pastor, agora eu sou, né, tal. Quer dizer, o contexto mudou. Então, não muda. Ou então ocorre o outro efeito, a outra fenomenologia, que é você mudar o contexto da sua volta, que é o caso do cristão. E por quê? Porque nós temos as verdades absolutas da palavra de Deus. Então, jamais esse contexto aqui deve mudar a gente. Entendeu? E nós estamos, vocês sabem disso, a gente está sendo empurrado hoje, né? A gente vive um contexto hoje, e nós estamos sendo assim, meio que forçados a mudar. Entendeu? Nós somos empurrados assim, a coisa está tão complicada, pessoal, que nós estamos sendo espremidos assim, ó, e ou você muda ou muda. Entendeu? Do ponto de vista político, certo? Do ponto de vista sexual. Está aí a ideologia de gênero, a transexualidade. Né? O camarada sai do meio gospel, vai para o mundo secular, e quando ele chega lá se assume homossexual e mais, se assume mulher, quer ser chamado de mulher.
Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Uma personalidade que nasceu na igreja, era cantor, hoje está lá, e quer ser chamado de mulher. Quer dizer, eu sou obrigado, se um dia eu me encontrar com ele, eu sou obrigado a chamar ele de ela. Porque se eu não fizer isso, eu sou desrespeitoso, eu sou mal educado. Né? Ainda bem que não existe lei que me obriga a isso. Ainda não. Ainda não. Não sei até quando, mas ainda não. Mas eu sou obrigado, do ponto de vista ético, a chamar ele de ela. Entendeu? Eu, como cristão, eu que condeno a homossexualidade, que prego contra a homossexualidade, sou obrigado a chamar ele de ela, ou ela de ele. Tanto faz. Você entendeu? Então, esse cenário que a gente está vivendo aqui está obrigando a gente a isso. Né? Do ponto de vista político, né? Esse ano é um ano de eleição. Né? Então, tem muita coisa aí que está quase que obrigando a gente a ter que assumir uma postura, sabe? Ter que engolir aquilo. A gente não concorda. Como igreja, nós somos absolutamente divergentes, mas eu sou obrigado a engolir aquilo. Eu gosto muito de uma frase do Silas Malafaia. Ele diz o seguinte, e eu concordo com ele. Ele fala assim, que o contexto que a gente vive hoje é tão complexo que se você não engolir tudo isso que a sociedade quer empurrar na gente hoje, pelo menos você tem que silenciar. Entendeu? Já que você não concorda, mas fique quieto, não fala nada. Que também para nós é um problema. Porque, como diria o saudoso Martin Luther King, né? O que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos inocentes, o silêncio dos bons. E pior, o silêncio da igreja. Porque Jesus, foi que Jesus nos ensinou a falar. Ó, e tem uma coisa, e no dia que vocês calar, as pedras vão clamar. Jesus usou essa expressão do hebraísmo, né? As pedras vão clamar. Ou seja, Jesus está usando aqui uma linguagem de exagero para exemplificar que a igreja tem a obrigação de falar, de se posicionar. Né? Não é desrespeitar ninguém, não é ofender ninguém, né? Não é ser sarcástico, não é atacar as instituições, não, nada disso, mas se posicionar. Eu até comentando esse negócio, não vou lembrar o nome agora, mas ele era da TV Record, um jornalista. E ele saiu da TV Record no canal do YouTube. Certo. E aí, falando sobre o homossexualismo no canal, ele falou, já é de idade, ele falou que se ele não vai aceitar de forma alguma, e se ele quer que homossexuais se vejam perto dele. E se ele ver, ele vai ser abortado. Isso ele falou no YouTube. Pegou 2 anos de reclusão. Tinha Gilberto Barros. Sim. Gilberto alguma coisa. Pegou 2 anos de reclusão. Prisão. Olha só. Porque falou que se ele ver, ele vai ser abortado. Então, assim, você quer falar, escolhe o falar. Porque o negócio está tão apertado, se você falar, já é de ameaça e homofobia. Aí 2 anos de cadeia, já é idoso já. Ó, pessoal, é verdade, eu concordo com o Diego aí. Por exemplo, lá na nossa igreja, nós filmamos os cultos. A gente filma os nossos cultos. Quase todas as igrejas hoje trabalham com mídia, né? Filmam os seus cultos, transmitem. E aí, esse dia, nós fomos orientados pelos advogados da nossa igreja a ter muito cuidado com o que a gente prega no culto, porque está sendo transmitido. É como a minha aula aqui, né? Está sendo transmitido aqui. Embora que eu estou falando aqui, e vocês estão me ouvindo aí, eu estou falando com um grupo seleto, que é o IBA, é uma plataforma fechada, então eu estou falando com um grupo específico. Mas eu estou falando na mídia. A minha voz, a imagem está saindo. E aí, o advogado da nossa igreja, o irmão nosso em Cristo, somos até professores juntos na escola dominical, ele orientou, falou, tem que ter cuidado com o que fala, porque uma vez sendo advogado na mídia, na internet, você está falando para o mundo inteiro. Né? Você está falando para um público muito maior fora da igreja do que dentro da igreja. Então você tem que ter cuidado com as colocações que você faz, do ponto de vista político, do ponto de vista racial, ideológico. Você já pensou? Ou seja, em outras palavras, nós somos cerceados, nós somos tolhidos, entende? Nós somos limitados a pregar o próprio evangelho que a gente
a gente prega, não pode pregar mais. Quer dizer, eu tenho que ter cuidado para falar. Entendeu? Quer dizer, existem algumas coisas que eu não posso falar. Porque se eu falar, vai trazer problema jurídico para mim. Ele falou. Para a igreja, principalmente para a igreja, vai trazer, entendeu? Problema jurídico. Então, e até em alguns casos, até casos de multas pesadíssimas, ou detenção, que é o que o Diego. Então, assim, ele nos orientou e a gente está procurando fazer isso na medida do possível. Né? Aí o que ocorre? Em muitos lugares, como muitas vezes o pastor ele tem que falar de certos assuntos abertos com a igreja, tem que desligar a câmera, não pode filmar. Tem que falar só para os que estão ali. Entendeu? Olha o tempo que a gente está vivendo. Entendeu? Quer dizer, somos obrigados, pelo contexto, a ter que mudar as nossas verdades. Aí me aparece aí no cenário, para acabar de complexificar a situação, dificultar, complexificar mais ainda, aí me aparece aí pastores, líderes, que eram da nossa igreja, quando eu falo nossa, da igreja brasileira. Eram da nossa igreja, agora vai pular de lado. Entendeu? Que é o exemplo do Caio Fábio, é de René Kivides, entendeu? Aquele que propôs a reatualizar a Bíblia. O Ricardo Gondim, um grande teólogo, um grande pastor, agora está defendendo a causa homossexual. Mas com o peso que ele ganhou aqui. Com certeza, sempre. A Lana Rowley, aquela que era da Assembleia de Deus, fundou uma igreja inclusiva lá em São Paulo. Só gente de peso, entendeu, pessoal? Gente que tem influência na mídia, gente que tem peso de opinião pública. Aí o que ocorre? Essas pessoas arrastam, né, após si uma multidão ainda maior de pessoas. Entendeu? Usando ele como base. Usando a Bíblia como base. Usando a Bíblia como base. Mas está distorcendo, mas está usando. Distorcendo, mas está usando, exatamente. E aí chega o ponto, e você colocou muito bem, chega o ponto, e eles sabem que a Bíblia não apoia essas coisas, e chega ao ponto de propor, não, então vamos mudar a Bíblia. Olha só que loucura, cara. Entendeu? Já que a gente não acha, nós estamos procurando acondicionar a Bíblia, né, a essas tendências, então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma outra Bíblia. Já pensou? Então, pessoal, é complicado. Né? Essa semana apareceu aí um pastor, eu não sei se vocês viram aí, depois vocês dão uma olhadinha aí, um pastor que ele chegou a dizer que na igreja dele, ele vai disciplinar, tirar de comunhão quem votar no PT. Quem votar no PT. Quem for esquerdista. Diz ele que se tomar conhecimento, diz que vai tirar de comunhão da igreja. Porque é incompatível. É um assunto controverso, né? É uma posição controversa. Primeiro, porque o voto é secreto. Né? E segundo, porque você tem, por termos um sistema democrático, a pessoa tem liberdade de votar em quem quiser. Né? Eu sempre tenho dito isso. Eu não me identifico com as pautas da esquerda. Realmente, se a gente for pesar, a esquerda não tem nada a ver com a gente. Não só o PT, mas todos os partidos que integram a esquerda. PSOL, PCdoB, esses partidos comunistas, que têm essas pautas aí. Não casa com a fé cristã, não dá. Porém, eu parto do seguinte princípio. O indivíduo, a pessoa, o cidadão brasileiro, ele tem liberdade de votar em quem ele quiser. Entendeu, pessoal? Quer votar lá no ex-presidente lá? Ok, tem liberdade. É um camarada que não tem nada a ver com a gente, com a igreja, mas você quer votar, você tem liberdade. É aquela famosa frase do Voltaire, o filósofo francês. Ele diz: posso não concordar com nada do que tu dizes, mas defenderei até a morte o direito de você falar. Então, eu trabalho com essa premissa. Eu não concordo, mas eu defendo o direito de você falar. Afinal, é uma democracia ou não? Né? É uma república ou não? Então, não é uma república, é uma ditadura. Impor. É o que está acontecendo hoje. Pastores estão obrigando as suas igrejas inteiras a votar no Bolsonaro, por exemplo. Entendeu?
E eu não estou fazendo apologia aqui. Eu vou votar nele. Entendeu? Por quê? Porque não tem outra opção. Nesse cenário que a gente está. Mas aí o que eu. Só para mim não perdoar, mas aí o que eu estou enfatizando aqui é, pessoal, a questão do contexto obrigar a gente, né, a assumir postura que a gente não. Sim, Diego, diga lá. Mas seguindo a fé cristã, o senhor acha que o pastor, um líder, ele impõe isso, ele não está mentindo o livre-arbítrio? Com certeza, Diego. Com certeza. Porque ele sozinho, ele está saindo do que ele defende. Se ele fala que nós temos o livre-arbítrio para escolher onde a gente vai, e ele vai impor alguma coisa, como uma ditadura, ele mesmo está fugindo dos princípios que ele prega. É verdade. É verdade. Não casa muito. Não. Eu até vou um pouco mais adiante, eu digo isso aí, que ele está impondo tanto quanto os adversários políticos da igreja, ele está impondo. Porque quando você fala assim, se você botar tal pessoa, eu vou destruir de comunhão. Olha, primeiro, porque a política não tem nada a ver com a comunhão da igreja. Né? O que é, por exemplo, alongando aqui esse assunto aqui, né? Só para enriquecer o debate, o que é necessário para um crente ser disciplinado? Pecado. É a única coisa pela qual um crente pode ser disciplinado, tirado fora de comunhão. Pois é. Então, é o seguinte, aí, se você tiver, e aí a coisa é séria, se você tiver que disciplinar pessoas que votam nos partidos de esquerda, você vai ter que disciplinar metade da sua igreja. Às vezes, na verdade, ela tinha que ser pregada, né? Ensinada em pecado, né? Você pega a pauta deles e aplica, eles pregam a pauta deles, ninguém, mas a palavra de Deus, aí fica entre a escolha, né? É verdade. Porque, querendo ou não que eu não sou a favor, mas eu vejo isso mais como, em outras palavras, nossa igreja estivesse clamando por alguém para defender, porque senão a gente vai ser literalmente começar, por mais a palavra tem superior, vai começar a ser caçado. Sim. Né? Que a gente vê os principais líderes que a gente tem na mídia, né? Sim. Do lado do Bolsonaro, então a gente olha essa questão. A gente apoia ele, não, tipo assim, ele é aquele que vai ainda preservar os nossos princípios, esse direito. Porque senão daqui um dia o senhor vai ter que fazer casamento entre as homossexuais. Então a gente, assim, uma visão meio um pouco fechada também. Se não for ele, a gente vai ter que fazer. É verdade, é verdade. Bom, saindo um pouco aqui dessa discussão, voltamos aqui. Então, pessoal, em outras palavras, nós não podemos ser mudados por esse contexto que a gente está. O fato é isso. Tá certo? Não podemos. Entendeu, pessoal? Não podemos nos deixar mudar por esse contexto aqui. E aí você tem as verdades relativas. São chamadas também de verdades temporais. Que verdades são essas? São verdades que mudam com o tempo. Mudam com o passar de uma geração para outra. Entendeu? Mudam de uma cultura para outra. Por exemplo, existem algumas verdades que são verdades para nós brasileiros, não são para os ocidentais, para os europeus, para os africanos. Essas são chamadas de verdades relativas. Correto, pessoal? No caso da teologia, aqui, que é o nosso ponto de reflexão, quais são as verdades que nós possuímos? São as verdades absolutas. Porque nós trabalhamos com a palavra de Deus. Tá certo? Então, não existe relativismo na teologia. Entendeu? Não existe relativismo. Por que não existe? Porque nós trabalhamos com a Bíblia. A Bíblia é uma verdade absoluta. Entendeu? Se nós trabalhamos com a Bíblia, com a palavra de Deus, e ela é uma verdade absoluta, então não existe relativismo dentro da teologia. Compreendeu, pessoal? Você pode até discutir isso com alguém aí, entendeu? Filosoficamente, ideologicamente, mas do ponto de vista teológico, existe somente a verdade da palavra de Deus. Entendeu? É aquela premissa da teologia. A Bíblia eu vou deixar bem grande aqui, é a palavra de Deus. Certo? Você pegar aqui essa
letra aqui. A Bíblia é a palavra. Ela não contém, ela não torna-se, ela é a palavra de Deus. Toda ela. É o que Paulo coloca lá na segunda carta ao Timóteo. Né? Toda escritura, divinamente inspirada, toda escritura é a palavra de Deus. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia é a palavra de Deus, então as suas verdades são absolutas. Ninguém, pessoal, nem um líder religioso, nem uma igreja, nem uma confissão, tem autoridade para mudar a Bíblia. Entendeu? O que o Kivitz ou Kivitz propõe é absurdo. Ele sabe que é um absurdo. Ele sabe que é um absurdo. Porque ninguém pode mudar a Bíblia, pelo amor de Deus. Né? Mudar o texto sagrado. Entendeu? Ninguém tem essa autoridade. Só tem uma pessoa que tem autoridade para mudar a Bíblia. Seria o próprio Deus. Entendeu? Sendo ele o autor dela, ou pelo menos quem inspirou ela a escrever. Ele não muda. Entendeu? O que ele escreveu há 4.000 anos atrás no Antigo Testamento, o que ele escreveu há 2.000 anos atrás, que é o Novo Testamento, é o mesmo texto, é a mesma Bíblia, a mesma palavra hoje. Entendeu? E a Bíblia baliza tudo que a gente tem, né? A nossa vida pessoal, a nossa fé, enfim, as doutrinas da igreja, a Bíblia padroniza tudo nosso. Então, mexer nela é você mexer em toda a estrutura eclesiológica nossa. Entendeu? É como vai fazer uma cirurgia no seu coração, por exemplo. É uma cirurgia complicadíssima. Uma cirurgia no seu cérebro. Nós temos uma irmã na nossa igreja, a pastora Hilda, ela é irmã do pastor Clarinho. Ela fez recentemente uma cirurgia, abriu o crânio. Abriu o crânio da pessoa, abriu o crânio, mexer no cérebro. É uma coisa delicadíssima. Interessante, porque quando a gente fala aqui, eu sou da área da saúde, então a gente fala que é o sistema nervoso central. O periférico, se eu tenho uma lesão aqui, por exemplo, fiquei paralítico. Daqui para baixo, se não, mas para cima se mantém intacto. Mas se eu tenho lesão aqui, atrapalha todo o corpo. É a mesma coisa. Se mexe ali, atrapalha todo o corpo. Então essa é a nossa verdade, a palavra de Deus. É verdade. É verdade, a palavra de Deus. Bom, continuando aqui, segundo ponto. Então, por si só, pessoal, a teologia ela é investigativa, correto? Vocês estão entendendo bem, né? Por si só. Ela já tem um papel de investigativo, né? 2. Sendo uma ciência da religião, alguns a chamam de ciência da fé. Né? Um de seus mecanismos é a pesquisa acadêmica, que por si só se constitui em uma tarefa de investigação. Pessoal, há uma diferença, deixa eu mostrar para vocês aqui. Como a nossa aula é de introdução à teologia, eu tenho que falar de alguns pressupostos da área acadêmica com vocês. Até porque vocês são bacharelandos em teologia, tem que ter esse conhecimento. Na área teológica, nós chamamos de ciência da religião. Por quê? Ciência da religião. Por que não ciência, vou colocar aqui outro nome, por que não ciência teológica? Por que costumeiramente a gente costuma chamar ciência da religião e não ciência teológica? Por quê? Por uma simples razão. Qual é o objeto que se estuda na teologia? Deus. Sim? Sim ou não? Não. Exatamente, minha filha. Muito bem. Porque Deus não é objeto de estudo. Deus não pode ser estudado. É impossível se estudar Deus. Então, qual é o nosso objeto de estudo? Exatamente. Eu vou colocar a escritura aqui. Tá? Eu gosto muito dessa palavra, escritura. Certo? Escritura. Então, qual é o objeto de estudo da teologia? A escritura. Embora que a palavra teologia, vocês conhecem muito bem, né? A palavra teologia quer dizer um estudo sobre Deus. Né? Aqui, teo, que é um termo grego, vocês conhecem muito bem, né? E logia, que é estudo. Né?
tratar sobre Deus. Embora que esse tema aqui signifique isso. Mas na prática acadêmica, dentro do seminário teológico, dentro da faculdade de teologia, na verdade, nós não estudamos Deus. Porque, como a Juliana falou muito bem, Deus não pode ser objeto de estudo. Então, nós não estamos aqui estudando Deus. Não dá. Nós não temos essa capacidade de estudar Deus. Entendeu, pessoal? Aí você me pergunta assim, pastor Stem, mas e quando a gente estuda os atributos de Deus, por exemplo? Deus é uma pessoa, correto? Deixa eu falar um pouco aqui de teologia, rapidão. Deus é uma pessoa, sim ou não? Sim, ele é uma pessoa. Como pessoa, como é que a gente estuda uma pessoa? Pelas suas características, que nós chamamos de atributos. Deus é conhecido pelos seus atributos, que são as características dele como pessoa. Se ele é uma pessoa, ele tem atributos. Aí, na teologia, nós aprendemos, certo? Isso aqui é teologia sistemática já, mas eu preciso falar disso aqui para esclarecer vocês. Nós aprendemos que existem 2 grupos de atributos de Deus na teologia. O primeiro grupo nós chamamos de atributos comunicáveis, exatamente. O segundo grupo nós chamamos de atributos incomunicáveis. Já se estudou essa semana. Foi. Então vocês já. Então não vou nem falar. Fala, Pois é. O que são atributos comunicáveis? São aqueles atributos que Deus compartilha com o homem. Deus tem? Nós também temos. Qual atributo que Deus tem que nós temos? Vou citar aqui alguns, rapidão. O maior de todos eles, amor. Deus é amor? É algo que a gente também pode ter. É um atributo de Deus que eu posso ter. Outro atributo. Justiça. Deus é justo? Eu também posso ser. Entendeu? Qual outro atributo que Deus tem? Comunicável. Eu vou colocar aqui, rapidão. Escrevi errado aqui, mas eu escrevo rápido, né? Bondade. Deus é bom? Sim ou não? Eu também posso ser. Entendeu? Por isso que nós chamamos de atributos comunicáveis. Porque são atributos da pessoa de Deus, né, que eu posso ter. Entendeu? São atributos que ele compartilhou com as suas criaturas. Ele criou o homem, me deu a capacidade de ser isso aqui, de amar, de ser justo, de ser bondoso, e aí diversos outros atributos. É o que a gente chama de atributos comunicáveis, porque ele comunicou isso ao ser humano. Correto? Agora, quais são os atributos incomunicáveis? São aqueles atributos que só Deus tem. Certo? Pronto. Você já está dando uma aula de teologia para nós. Está vendo? Exatamente. Por exemplo, um deles aqui. Eternidade. É um atributo que só Deus tem. Porque só Deus é eterno. Nós não somos. Nós somos imortais. Não somos eternos. O que é eterno? É aquilo que não tem princípio nem fim. O que é imortal? É aquilo que teve princípio, mas não tem fim. Entendeu? Nós somos imortais por causa da nossa alma. Mas eterno, só Deus. Então, está aqui um atributo que nós não somos. Só Ele é eterno. Outro atributo. Santidade. Isso aqui só Ele tem. Entendeu? Só Deus é santo do ponto de vista santidade. Só Ele tem. O que é que nós temos? Nós temos a santificação, por exemplo. A santificação é nossa. Porque a santificação ela não é um estado, ela é um processo. Entendeu? Deus não precisa passar por nenhum processo, minha filha. Vou repetir. Deus não precisa passar por nenhum processo que aperfeiçoe a sua pessoa. Ele já é soberano. Ele já é perfeito. Então, isso aqui é um atributo que só Deus é santo. E aí, os atributos que a Juliana citou, né? Onisciência, que é o conhecimento de todas as coisas. Onipotência, que é o pleno poder, o poder absoluto. Onipresença,
é a sua presença manifesta em todos os lugares, no céu, como Davi fala lá no seu salmo. Se eu subir para o céu, não estás. Se eu descer para o mais profundo do abismo, o Senhor está também. Então, é um atributo que só Ele tem. Por isso que a gente chama de incomunicável. Porque esses atributos aqui, Ele não deu para nós. Ou seja, Ele não comunicou a nós. Compreendeu, pessoal? Bom, voltando aqui. Então, uma pessoa é conhecida pelos seus atributos. Por isso, pessoal, que na teologia nós estudamos o quê? A pessoa de Deus? Sim ou não? Sim, mas por meio dos seus atributos. Entendeu? Por isso que a gente conhece um pouquinho assim de Deus, por causa dos seus atributos. Nós estudamos os seus atributos. Pois bem, então, a nossa base aqui não é estudar a pessoa de Deus, mas é estudar a Escritura. Correto? A Bíblia é a base da teologia. Então, pessoal, qual é a dificuldade em relação a esse tema aqui? O que a gente chama de ciência da religião? Como nós não podemos estudar Deus, certo? Deus não pode ser objeto de estudo. Então, nós não podemos chamar a ciência teológica de ciência teológica. Então, o que a gente chama ela? De ciência da religião. Por quê? Porque a religião, ela já pode ser objeto de estudo nosso. Entendeu? A religião. Nós já podemos estudar qualquer religião. Cristianismo, islamismo, que mais? Shintoísmo, budismo, enfim, qualquer religião. Nós podemos estudar essa religião. Do ponto de vista sociológico, do ponto de vista teológico, do ponto de vista histórico e por assim sucessivamente. Entendeu, pessoal? Então, a gente chama de ciência da religião, é exatamente aquela ciência que se propõe a estudar a pessoa de Deus, mas do ponto de vista de determinada religião. Você sabe que toda religião tem uma crença diferente no seu Deus, né? Ou nos seus deuses, porque tem religião que tem mais de um. Certo? Por exemplo, nós, Juliano, o cristianismo é uma religião historicamente, essencialmente monoteísta, porque nós temos a crença no único Deus. Judaísmo, também monoteísta. Islamismo, também monoteísta. Já não é o caso, por exemplo, das religiões africanas, das religiões, por exemplo, orientais, que possuem vários deuses. São chamadas de politeístas, porque possuem vários deuses. As religiões budistas, por exemplo, né? Na China, no Japão, Tailândia, naquela região. Lá eles adoram tudo. Árvore lá para eles é Deus, mosquito é Deus, água é Deus, cobra é Deus, macaco é Deus, vaca é Deus, né? Lá na Índia, por exemplo, vai fazer churrasco lá para você ver o que acontece com você lá, né? É complicado, né? Mata o macaco daquele lá para você ver. É verdade, entendeu? Então é complicado. Para você ter uma ideia, existem algumas crenças lá na Índia, por exemplo, que os insetos são a encarnação de almas. As pessoas morrem aqui, a alma dessas pessoas se desencarna e se reencarna novamente no inseto. A pessoa volta a viver nessa existência aqui, mas no formato de um outro ser. Se ele não conseguir evoluir, né? Exatamente. Se ele evoluir, o ser supremo. Se ele não evoluir, ele regride. E regride. E aí ele se torna um inseto. Por isso que eles não matam a barata, não matam. De repente, se sentar um mosquito aqui para chupar o sangue, cuidado, não mata não, porque pode ser seu avô. Né? Pode ser seu tio, né? É perigoso, né? Pode ser seu bisavô, né? Então é complicado. Bom, essa é a religião. Agora, pessoal, por mais descabida, Diego, por mais absurda que seja, mas toda religião ela deve ser considerada do ponto de vista investigativo. Você pode não concordar com ela, é absurdo. Você pegar o hinduísmo, por exemplo, né? O hinduísmo, que é a religião hindu, que crê nessas coisas, é absurdo, mas ela é uma religião passiva de investigação, teologicamente falando, entendeu? Deve ser investigada.
deve-se procurar saber por que as pessoas têm esse tipo de crença. De onde vem isso? De que se originou isso? Historicamente falando. Por que as pessoas creem assim? Tem esse tipo de crença? Teve um começo desse negócio. É como o cristianismo. Se você pegar o cristianismo, para você conhecer o cristianismo em si, a religião cristã, você tem que ir na origem dele. Ele começou onde? Ele começou com Cristo, correto? Então você tem que ir lá, na gênese dele, na história de Cristo, na vida de Cristo, tá? Nos ensinos de Cristo. Você tem que estudar a pessoa de Cristo, para você compreender como a religião cristã se desenvolveu ao longo desses mais de 2.000 anos de história que a gente tem. Começa lá. Aí de Cristo você passa para os apóstolos, depois você passa para a própria igreja primitiva, aí depois você vem os pais da igreja, enfim, aquele pessoal lá, Orígenes, Tertuliano e tal. Depois você entra nos reformadores, século XVI, Martinho Lutero, João Calvino, Felipe Melanchthon, John Tyndale, e por aí vai. Depois você sai dos reformadores, entra nos avivalistas do século XIX e XX, entendeu? Que é, por exemplo, John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards nos Estados Unidos, né? E por aí vai, até você chegar no nosso século, quando você encontra aí teólogos de grande influência, como Karl Barth, né? O suíço Karl Barth, que mais? Hugh de Bondeman, que mais? Wolf Pannenberg, até chegar em nós hoje. Stênio Bezerra, João Batista Rosa, Diego, Juliana, enfim. Tá vendo? O Wesley também, é isso aí. Né? Então, o que eu estou mostrando para vocês é a evolução dessa ciência da religião ao longo do tempo. Então, de qualquer forma, o que a gente destaca aqui nisso aqui é o processo de investigação que a própria teologia tem. Entendeu, pessoal? A teologia se propõe a investigar. Investigar o que, pastor? A Bíblia? Isso, exatamente. Está aqui. Ó. Aqui está o nosso microscópio. Aqui, ó, a Bíblia. Aqui está a nossa luneta. Aqui está o nosso prumo. A nossa régua. Entendeu? Para medir as coisas, para pesar as coisas. Aqui está a nossa balança. Vamos pesar aqui? Entendeu? Surgiu aí um novo ensinamento. É mesmo? É novo? Então, vamos pesar isso aqui? Vamos investigar esse negócio? Antes da gente poder acreditar e você falar assim, não, isso aqui é de Deus. Então, investiga primeiro isso. Reflita primeiro sobre isso. Vamos pensar sobre isso. Entendeu? Eu sempre digo isso lá na minha igreja. Eu falo, olha, quando vocês tomar conhecimento de alguma coisa aí, fulano e tal, está acontecendo tal coisa assim, não vai acreditando logo, não. Investiga primeiro. Principalmente do ponto de vista bíblico. Entendeu, pessoal? Inclusive, eu gosto muito de uma colocação do pastor Antônio Gilberto. O pastor Antônio Gilberto é um grande teólogo da Assembleia de Deus. Ele faleceu em 2018. Ele dizia o seguinte, olha, tudo que for feito na igreja, Wesley, tudo que é feito na igreja, faça 3 perguntas. Antes de tudo. Está acontecendo tal coisa lá no Monte do Capoava. É mesmo? Está acontecendo tal coisa lá no DAI, lá na igreja fulana e tal. É mesmo? Então, vamos fazer 3 perguntas. Primeira delas, é bíblico? Primeira coisa, é bíblico esse negócio? Entendeu? Segunda coisa, é histórico? Terceira coisa, edifica? Entendeu, pessoal? Então, primeiro, Diego, é bíblico, ou seja, tem base na palavra de Deus? Esse negócio que está acontecendo aí, lá, essa experiência, entendeu? Hoje em dia, gente, é muito comum a gente ouvir as pessoas aqui, eu quero viver uma nova experiência, algo novo. Pera lá, que negócio de novo é esse? Entendeu? Porque não existe nada novo do ponto de vista bíblico. Você pode chamar de novo uma experiência que tem de mais de 2.000 anos de existência? Não é novo. Agora, ela tem o poder de se renovar, porque vem de Deus, mas ela não é nova. O batismo do Espírito Santo, falar de línguas, é novo? É novidade? Não é, ué. Tem mais de 2.000 anos que esse evento maravilhoso acontece. Entendeu? Então,
Então não é novo. Agora, ele se renova porque é um poder que vem do céu, mas não é novo. Então, e aí você vai, é bíblico? Tem na palavra de Deus? A Bíblia fundamenta esse tipo de coisa? Essa prática aí? Porque se não fundamenta, meu filho, está descartado. E dos três, tem que ser os três ou tem que ter um, pelo menos? Não. Do ponto de vista do critério, tem que ser os três. Tipo assim, um exemplo, revelação do CPF. Tipo, é bíblico. É bíblico, exatamente. Cadê? Alguém na Bíblia revelando? E o que é essa história? Lá não tinha CPF, né? Não tinha. Mas se revelaram outras coisas. Entendeu? E nós temos exemplo. Nós temos exemplo na Bíblia de profetas que revelaram segredo de outras pessoas. Nós temos exemplo. Então, quer dizer, você encontra aí uma base bíblica para isso. E o que é essa história? O histórico. O que é histórico? Esse tipo de evento já aconteceu anteriormente no passado da igreja. Entendeu? A igreja já viveu isso aí em outros momentos. Entendeu? Já aconteceu isso. Alguém já andou revelando o nome aí lá no passado da igreja? Nós temos isso registrado na história da igreja. Quem teve essa experiência? Entendeu? Porque se você encontrar base histórica, você encontra peso histórico para esse acontecimento. Na época de Lutero aconteceu isso. Pois é, exatamente. Na época de Calvino aconteceu isso. Na época de John Wesley. Porque você tem peso histórico, entendeu? Autenticidade histórica. Terceira coisa, Juliano. Edifica. Quer dizer, está contribuindo para quê? O cara revela o CPF do outro lado. Para quê? Qual é o propósito disso? Tem que ter um propósito. Porque tudo no reino de Deus tem propósito. O cara cai no chão. Vem aqui, né? A pessoa que coloca as mãos, a pessoa cai no chão. Ok, tudo bem. Cair no chão pelo poder de Deus é bíblico. É bíblico. Moisés caiu. Quem mais? João, na ilha de Patmos, caiu pelo poder. João viu a glória de Deus cair. Quando ele viu Jesus lá no meio dos 7 castiçais de ouro, ele mesmo descreve lá no capítulo 1. Daniel caiu. Então, cair é bíblico. Porém, eles tinham um propósito. Agora, hoje em dia, a pessoa cai, levanta, e aí? Entendeu? Para que isso? Edifica em quê? Entendeu? Que coisa é essa? Então, pessoal, são esses 3 critérios citados pelo pastor Antônio Gilberto. Como o Diego colocou, não basta só um, é preciso ser os 3 critérios. Tem que ser bíblico, tem que ser histórico e tem que ser algo que edifique a igreja. Você entendeu, pessoal? Por isso, Juliana, que a teologia ela é investigativa. Porque a partir desses pontos que nós estamos debatendo aqui, discutindo, é que traz esclarecimento para a sua mente. Você começa a compreender como é que toda essa situação funciona. Exatamente. Revelar o CPF, vai ouvir em muitas igrejas, mas qual o objetivo? É verdade. Qual o objetivo que é? Então, igual, por exemplo, existem algumas pessoas aí que ficam ensinando as pessoas a falar línguas. Tem curso do YouTube. Ensina, fala aqui comigo. Ensinando a pessoa. Não. Isso não é bíblico. Porque a capacidade de falar em línguas sobrenaturais é dada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Pastor não ensina ninguém. Ninguém aprende a falar língua estranha. É uma língua estranha mesmo, né? Estranha, esquisita, antibíblica. Né? Se é uma ação do Espírito Santo, como é que eu ensino isso? Mas tem gente por aí, até no YouTube, ensinando, dando curso de língua estranha. É complicado, né, pessoal? Então, comércio. Exatamente. Verdade. 3, tópico 3. Nós vamos até 9h30, né, Diego? Vai, é 9h15, 9h15, né? Parece que eu estou querendo. Pode ir, né? Pode ir, né? Se o senhor quiser, pode ir. Não tem problema, não. Bom, vamos lá.
Mas eu vou terminar até às 9 horas, um pouco mais cedo hoje, tá bom? Tópico 3 aí. 4 elementos envolvem a teologia como ciência investigativa. 4 coisas que eu coloquei. A primeira delas, pessoal, qual é? Teoria. Segundo. Terceiro. Quarto. Ok. Toda ciência possui esses 4 pressupostos aqui. O pressuposto da teoria, Wesley. O pressuposto da pesquisa, o pressuposto da reflexão e da experiência. Certo? Então, na teologia nós trabalhamos com esses mesmos 4, esses mesmos pressupostos aqui. Eu vou dar um exemplo aqui, rapidão. Percebi que eu gosto muito de usar o 4, né? Eu gosto muito de usar o 4 para interagir com a classe, né? Vamos pegar aqui a fé. A fé é uma doutrina bíblica ou não? Sim, é uma doutrina essencialmente bíblica. Doutrina da fé, correto? Você tem a parte da teoria, correto? Vou colocar aqui, teoria. O que é teoria? É o que a Bíblia diz sobre a fé. O que a Bíblia fala sobre a fé? Onde é que nós encontramos definições de fé na Bíblia? Na Bíblia inteira. Né? No Antigo Testamento existe definições sobre fé? Sim, existe. No Novo Testamento, aí muito mais ainda. Né? E aí, o autor aos Hebreus, por exemplo, vai falar lá no capítulo 11 da sua carta. Ora, a fé, ele vai definir. A fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e a prova das coisas que não se esperam. Ora, como é que pode ser a prova de uma coisa que tu não vê? E como é que pode ser uma coisa que vai acontecer que tu não espera? É um absurdo, mas essa é a fé. A fé, ela é absurda. A fé, ela é sobrenatural. Por isso que você trabalha com a questão da teoria. Então, você vai definir o que é fé. Entendeu, pessoal? Então, aí vem o segundo pressuposto aí. Qual é? Pesquisa. Exatamente. O que você vai fazer? Você vai pegar essa palavra fé aqui, entendeu? Você vai trabalhar ela em todo o contexto da Bíblia. Entendeu? Você vai lá no Antigo Testamento pesquisar onde é que tem fé no Antigo Testamento. Onde é que tem fé no livro de Salmos? Onde é que tem fé em Crônicas? Onde é que tem fé em Reis? Em Jó? Entendeu? Onde é que tem fé? Quando você vai lá em Gênesis, por exemplo, você descobre que Abraão é chamado de pai da fé. Por quê? Pela maneira como ele creu. O Senhor chegou para ele e falou: Abraão, é o seguinte, eu te escolhi e aí você sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, que vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ele foi. Ele simplesmente foi. Então, está aí um contexto de fé que você encontra. Abraão. Aí você vem os outros personagens. Até chegar no Novo Testamento, quando você tem o Senhor Jesus Cristo ensinando a respeito da fé, que é aquela questão do grão de mostarda, por exemplo. Né? Se você tiver fé, do tamanho do grão de mostarda, né? E você pode, se você crer, você pode dizer a esse monte aqui, sai daqui e vai para cá. Né? E vos será feito. O Senhor Jesus ali está ensinando acerca do poder da fé. A fé, ela é tão poderosa que, independente da circunstância, independente das suas limitações, ela é operosa na sua vida. Entendeu? Aí você sai de Cristo, entra nas epístolas de Paulo. Paulo vai trabalhar muito sobre a fé. Inclusive, é o próprio Paulo que diz que a fé é um dom de Deus. Entendeu? A fé é um dom. O que é dom? É uma capacidade nos dada pelo Espírito Santo. Dom da fé. Não é? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, quando ele vai trabalhar a questão dos dons espirituais, dos 9 dons, um dos dons lá é o dom da fé. Lá em Gálatas, quando ele vai trabalhar a questão do fruto do Espírito, fruto no singular. Né? Fruto, porque são as manifestações de uma coisa só. O fruto do Espírito é uma coisa só, mas ele se manifesta de diversas formas. Uma dessas manifestações, lá de Gálatas, capítulo 5, é a fé. Então, o que você faz? Como é que eu passo a saber de tudo isso? É pesquisando.
Entendeu? Aí você pega a Bíblia, como eu disse agora há pouco, né? A Bíblia é o nosso manual principal, mas você vai então para outros livros que falam sobre a fé. Entendeu? Aí você reúne na sua casa lá um material. Por exemplo, eu vou falar para vocês como eu faço. Como eu faço. Quando eu quero estudar um tema sobre a fé, por exemplo, eu chego no meu escritório, na minha mesa, eu coloco a minha velha, querida Bíblia. Essa aqui é uma delas. Eu devo ter mais ou menos umas 40 em casa por aí. Mais ou menos. Umas 30, 40. De versões diferentes, né? Aí o que eu faço? Eu pego uma delas, essa aqui, por exemplo, que eu gosto muito dessa versão aqui. Tá? É a versão Almeida e atualizada. Eu gosto demais dessa versão. Desde pequeno que eu sempre gostei dessa versão. Eu uso muito ela. Então eu pego ela e coloco aqui. Sobre fé. Aí eu pego lá mais umas 3 ou 4 Bíblias de versões diferentes, por causa da versão. Coloco aqui. Aí eu vou na minha biblioteca, ou no computador que seja, e vou separando os materiais, os livros que eu tenho sobre esse tema. Entendeu? Aí eu pego lá livro de vários escritores, faço uma pilha aqui, separada, tudo sobre fé. Eu procuro não misturar com outro tema. Se eu vou estudar sobre fé, vou estudar só sobre fé. Entendeu, pessoal? Não vou ler outra coisa. Então, é aquilo ali. Aí eu reúno o material bibliográfico, que é a minha fonte de pesquisa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a leitura da Bíblia, certo? E vou pegar a pesquisa bibliográfica e vou fazer isso aqui. Ó. Entendeu? Vou condensar a leitura bíblica e a pesquisa bibliográfica. Isso faz com que a minha pesquisa ganhe corpo, ganhe solidez, amplie a minha visão acerca da fé. Isso vai te dar muito mais capacidade de você ensinar. Entendeu? Isso vai enriquecer o seu vocabulário. É uma série de outros fatores. Entendeu, pessoal? Então, por isso que, você conhece quando um pregador ele vai pregar e ele não pesquisou. Você conhece? Você conhece. Eu, por exemplo, conheço. Eu conheço na hora. Se eu estiver numa igreja e o camarada estiver pregando, eu conheço quando ele pesquisou ou quando ele não pesquisou. Entendeu? O primeiro sintoma de quem prega e não pesquisa é a falta de profundidade. A mensagem da pessoa não tem profundidade. Só comenta. Sabe aquela coisa rasinha? Ele fica só comentando. Porque Jesus andou em cima das águas. Você vê que ele está comentando o texto. Comentar não é pregar. Falar não é expor. Falar é falar. Jesus multiplicou os pães, papai. Você está falando. O que significa isso? O que quer dizer a multiplicação dos pães? Não é só o fato de estar, porque registrado já está registrado na Bíblia, irmão. Não vai contar o que está na palavra. Entendeu? Registrado já está aqui no texto, já está registrado no texto. Que ele multiplicou pães e peixes, etc., que ele ressuscitou, já está no texto. O que você precisa fazer é você ir além do texto. E o que a gente chama de, o que eu estou chamando para vocês aqui de ir além do texto? Você precisa de fazer a interpretação. Certo? E aí nós temos 2 instrumentos, pessoal, acadêmicos, no campo da teologia, para trabalhar isso aqui, que é a hermenêutica. A hermenêutica, certo? E a outra é a exegese. A hermenêutica é a interpretação do texto sagrado, a exegese é a interpretação da Bíblia por meio das línguas originais. Compreendeu? Vocês sabem muito bem que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O Novo foi escrito em grego. Exegese é quando você interpreta a Bíblia baseada nas línguas originais. E a hermenêutica é o ato de interpretação do texto sagrado. Tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, faz parte da pesquisa. Entendeu? Aí, pessoal, tem muita gente que pensa o seguinte, que pregar é fácil, né? Ensinar é fácil, é moleza. Pregar, está vendo aí? A complexidade que é. Não é só você sentar aqui, você ler o texto e você fazer algumas anotações, ok, beleza, tudo bem. Só que esse trabalho seu precisa ser um trabalho de pesquisa. Entendeu, pessoal?
Não pode ser uma coisa aleatória. Tem que obedecer uma ordem, um organograma. Senão, a sua mensagem ou a sua aula que você for dar, né, for ministrar, ela não vai ser totalmente compreendida pelas pessoas que vão te ouvir. Não tem aquela imersão, né? Não tem. Sabe? Olha, pessoal, eu concordo com o Hernando Dias Lopes, quando ele diz, um dos problemas da pregação contemporânea hoje, nos púlpitos das igrejas, é a falta de profundidade. Falta de profundidade dos pregadores. Entendeu? Os pregadores são rasos, são superficiais. É claro que aqui eu não estou generalizando, dizendo que todos são. Não. Mas é um problema que a gente convive hoje na igreja. Falta de profundidade. A pessoa parece que está pregando para uma igreja de novos convertidos. Entendeu? E eu não estou dizendo aqui que, pessoal, eu não estou dizendo que o pregador ele tem que ser um erudito, entendeu? Um doutor, o cara tem que ter um PhD. Nada disso que eu estou falando. Mas ele precisa ter o mínimo de profundidade possível. Entendeu, pessoal? Mergulhar no texto. Pesquisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Sabe qual é o sintoma de uma igreja que gosta da Bíblia e que não gosta? O primeiro sintoma, eu vou ensinar para vocês aqui. Quando vocês for pregar na igreja, eu sei que vocês vão ser muito convidados para pregar. Quando vocês chegarem, vocês vão descobrir se aquela igreja lá gosta da Bíblia, ama mesmo o estudo da palavra ou não. Irmãos, abre a sua Bíblia, vamos ler o texto. Ok, lê lá. Romanos 12. Romanos 12 não foi o texto que a gente lê. Terminou o texto. Eles fazem isso aqui. Fecha a Bíblia. Eles não têm aquela característica de deixar a Bíblia aberta e acompanhar a sua exposição do texto. Entendeu? Não tem. Faz isso aqui. Ou seja, o foco dele não é, dessas pessoas, não é a exposição das escrituras, mas o pregador. Ele quer ouvir quem? O homem. O ser. A mulher. O expositor. Quem está falando? Não. A minha expectativa é ouvir o Hernando Dias Lopes. Por quê? Porque eu quero ouvir o Hernando. Mas uma coisa é você ouvir o ser humano, o homem. Outra coisa é você ouvir a exposição das escrituras. Você acha que o Hernando é um bom pregador? É. Mas você acha que ele prega bem o tempo todo? Não. Não. Há momentos, eu estou dizendo isso para vocês, porque eu não sou nenhum Hernando, coitado. Coitado de mim. Mas eu prego a palavra de Deus há 35 anos. Certo? Então, na minha experiência, não é toda pregação que você faz que você tem sucesso. Entendeu, Diego? Não é. Tem dia que você prega, irmão, que parece que o céu é de bronze. Você chega no púlpito assim, e a pessoa sente quando você não está naquele dia. Entendeu? Aí você abre a Bíblia assim, Jesus Cristo, pensa numa agonia, irmão. Meu Deus, a Bíblia parece que as páginas ficam brancas. Eu leio o Salmo 23 e não entendo absolutamente nada do Salmo 23. Manda abrir Efésios 8, versículo 2. Versículo 2, né? Então, tá vendo? Porque naquele dia, aí você diz assim para mim, pastor, por que isso acontece? Existem vários fatores. A limitação humana. Nós somos limitados. Problemas que a gente passou o dia inteiro, de repente você teve problema na sua família, entendeu? Com o filho, com a esposa, e problemas pessoais. Quando você chega no púlpito, aquilo pesa. Por incrível que pareça. Hoje, na questão, por essa trajetória do senhor mesmo, né? Igual o senhor disse, a gente já prega mais de 30 anos. Sim. O senhor vê, eu falo assim, a nossa geração, a gente um pouco maior, né? No sentido de a gente está bem, às vezes eu gosto até de brincar com alguns colegas, que a nossa geração ela tem mais iFood, ela quer tudo rápido. Então, parece que a mensagem ela passa de 30 minutos, já começa a incomodar. Aí, essa questão que vocês disseram, que eu não tenho tanta profundidade, parece que deu 15, 20 minutos ali pregado, então assim, parece que a gente está errado também, né? Então, eu tenho que entender dessa forma. Sim. Aí uma coisa que você tem razão, Wesley, quando você coloca a falta de profundidade,
muitos pregadores têm, faz com que a pregação deles seja uma pregação que ninguém queira ouvir. Porque vai cansando, vai se tornando uma coisa maçante. Porque o público, Diego, percebe quando você está sem conteúdo. Por incrível que pareça, o público percebe. Não precisa nem ser muito entendedor de Bíblia. Exatamente. Entendeu? Quando percebe que você fala, ó, aí você já vê logo as cabeças baixas. Tem gente que abre a Bíblia, não é para acompanhar a sua pregação, não, é para distrair. Então, pessoal, voltando a falar aqui, para a gente encerrar, porque bateu aqui. A pesquisa é muito importante por causa disso, porque a pesquisa vai te trazer profundidade. Entendeu, pessoal? Você vai se familiarizar com o texto sagrado, né? E vai se familiarizar também com o que essa doutrina que você está pregando, o tema que você está falando, né? Como ele aparece em outros materiais, em outros livros, em outras obras teológicas. Entendeu? Então, a questão da pesquisa. Pessoal, nós vamos lá no nosso intervalo. Vocês querem tocar direto? Mas, se eu quiser tocar direto, agora, né? Ninguém quer tomar um cafezinho, não? Nem isso mais. Agora, antes a gente tinha uma aula só online. Agora só tem 2 presencial. Então, vai tentar ir lá no café. Tá certo. Então, vamos tocar direto e nós terminamos então às 9 horas. Tá bom? Vou terminar um pouquinho antes. Então, vamos lá. Deixa eu te perguntar. Diga. Você acredita que um pouco que a gente está vivendo hoje dessa falta de profundidade é culpa também, tipo, dos pastores? Tipo, esse negócio está muito no modismo, tipo, das pessoas perguntarem para o pastor direto, é pecado ou não é pecado? Aí, em 10, 15 segundos, ele responde se é pecado ou não é pecado. Isso não leva as pessoas a não terem essa prática de pesquisar na Bíblia, de analisar esse senso crítico? Sem dúvida. Porque a coisa começa no culto. O exemplo, o modelo, começa no culto. Essa falta de profundidade que eu estou me referindo aqui, pessoal, começa justamente entre nós, pastores. Entendeu? Então, se isso ocorre no púlpito, no meio dos líderes, tem que tirar o povo. Entendeu? Se uma igreja ela é, Juliana, o reflexo do seu pastor, imagine a responsabilidade que ele tem. Entendeu, pessoal? Um pastor que não lê. Olha, sinceramente, gente, eu não consigo admitir um pastor que não lê. Não consigo. Eu não consigo entender isso. Como que é possível um pastor não ler? Entendeu, pessoal? Como que é possível um pastor não estudar teologia? Eu não consigo entender isso. Aí, quando eu falo isso, muita gente acha ruim, sabe? Em alguns lugares que eu vou. Acha ruim. Porque pensa que é um pretensionismo da gente. O pastor está dizendo isso aí porque ele é formado em teologia. Não, não é isso. Estou dizendo isso exatamente por causa dessa falta de profundidade que a gente tem. Se você for um advogado, buscar os serviços advocatícios dele lá, e ele te falar, ó, é o seguinte, eu estudei 4 anos de direito, mas não fiz um exame de ordem. Olha, você vai no médico, nós falamos aqui de médico, neurologista. Aí você chega lá e fala, ó, é o seguinte, eu vou te atender, mas eu fiz só 2 anos só. Eu não tenho CRO. Você contrata um engenheiro para sua construção. Você chega lá, o engenheiro fala, ó, é o seguinte, eu só fiz só 3 anos de engenharia. Eu não tenho registro, eu não terminei o curso. Mas eu tenho 3 anos. O que você faz? Geral vai mandar um pouco de placa. Então, o que você faz? Qual é a sua atitude em relação a isso? E por que o pastor tem que ser diferente? Entendeu? Se está lidando com pessoas, está lidando com vidas, está lidando com famílias, olha que coisa séria. Está lidando com casamentos, relacionamentos, pessoal, pais e filhos. Está lidando com problemas na área sexual, na área psíquica. Entendeu? Está lidando com a verdade das escrituras, aquelas verdades absolutas que eu coloquei aqui. Por que tem que ser diferente? Por que não tem que estar aqui no IPA? Tinha que ser. Eu acho que é bem radical, né? Mas acho que
Para ser, tinha que ter no mínimo um curso de bacharel em teologia. Pastor. Tem que ser no mínimo, porque a gente vê muita coisa errada. Não, assim, eu falo porque dentro da minha própria congregação, não é pastor, mas tem um líder lá, sem estrutura nenhuma, que orientou uma mulher casada, mãe de 2 filhos, falou que a decisão que ele tinha que tomar era de Deus. Ela largou o marido, pegou os filhos, sumiu. O marido ficou aí, pegou sem tudo de casa, hoje ela já levou outro, engravidou, está totalmente bagunçado, sabe? Então, assim, eu vejo até questão de lideranças em si. Para ser líder hoje, dentro de igreja, tem que se cadastrar, tem que ter cursos voltados, acho que. Eu já defendi na nossa convenção, você sabe que a nossa igreja tem a nossa convenção, CIAD, né? Convenção Internacional da Assembleia de Deus, presidida pelo nosso querido pastor Sebastião José Inácio. Eu já apresentei na convenção a ideia de que ministro tinha que ser bacharel em teologia. Para se ordenar a ministro, pastor tem que ser bacharel em teologia. Esse negócio de curso básico não é básico, não, nem médio, não. Pelo menos a graduação, ministro. Só que, hoje em dia, para você estabelecer isso aí na igreja é muito complicado. Porque grande parte de alguns pastores que dirigem não são. Vai ter que todo mundo voltar para o seminário. Entendeu? Por quê, pessoal? Por que que a pessoa fala que ele não tem capacidade para sentar e aprender, não tem capacidade. Não tem, exatamente. Entendeu? Essa questão que a Juliana colocou aí sobre os pastores. Por exemplo, como é que você vai exigir do povo que lê a Bíblia? Irmão, conheça a Bíblia, se tudo conhece. Se você não lê, entendeu? Se você não gasta tempo na sua casa com a meditação, com a reflexão, uma pesquisa, entendeu? Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu valorizo muito, pessoal, o estudo. Tá? Eu valorizo muito o livro. Por isso que eu gosto de livro, eu incentivo muito os meus alunos a ler. Eu incentivo muito os irmãos onde eu vou pregar a ler. Leia, compre livro, adquire livro, forma a biblioteca em casa. Porque eu aprecio muito esse material aqui, irmão. Livro. Entendeu? Por quê? Porque aqui, irmão, você não imagina noites de sono que esse autor aqui, qualquer autor eu estou citando, né? O cara perde para escrever isso aqui. Pega um livro desse aqui, irmão. Meu Deus do céu. Um calhamaço desse aqui, ó. É do Alistair McGrath, que é um teólogo em inglês. Um livro de teologia. É um livro de quase 700 páginas. 700? 700 páginas. Aqui. Você imaginou o que é isso aqui? Você imaginou os meses, os anos, a pesquisa monumental, gigantesca que esse cara fez para poder produzir essa obra aqui? Aí quando a gente vai lá na editora ou na livraria comprar, R$100, é muito caro. Eu tenho 5 livros escritos. Escrevi. 5 livros escritos. Eu estou falando da experiência que eu tenho. E meus livros não são livros de característica acadêmica. Meus livros são mais devocionais. Entendeu? Da área um pouco mais simplificada, né? Agora, você imagina uma obra dessa aqui, ó. Entendeu? Então, pessoal, a falta de profundidade hoje que nós temos na nossa igreja faz com que a igreja cresça de forma desordenada, a igreja cresça de forma desorganizada, a igreja cresça de forma infantilizada. Tudo isso por causa da falta das escrituras. Entendeu? Se o pastor é assim, os obreiros também vai ser assim. Entendeu? A gente não vê hoje um pastor incentivando a sua igreja a ler. É realidade. Você não vê. Ele pegar o microfone, usar a autoridade dele de pastor, entendeu? O peso dele falar, irmãos, ler, incentivar o povo. Você não vê. Entendeu? Basta você ver a qualidade das reuniões de ensino da nossa igreja. Cursos de ensino. Um pouquinho, gente. Escola bíblica dominical absolutamente defasada. Pelo tanto de membros que tem na igreja,
Eu tiro pela minha igreja. Nós temos ali na igreja sede hoje 700 membros, mais ou menos, 1.000 membros. A nossa escola dominical tem 300 e poucos alunos matriculados. Eu estou dizendo isso aqui a vocês porque eu sou professor lá, já tem 6 anos que eu sou professor. Né? Nós temos um departamento lá que cuida do ensino da igreja, do qual eu faço parte. Eu, João Batista Rosa, o pastor Elias Garcia, nós somos em 5 pastores ligados à área do ensino lá. O pastor Clarimundo determinou que a gente tomasse conta do ensino. Então, todo o ensino da igreja é com nós 5. O pastor João é o nosso coordenador. Entendeu? A escola dominical tem 300 e poucos alunos. Presencialmente, 200 e pouco. Uma igreja com 1.000 membros? Pelo amor de Deus. Aí você percebe o apego do povo com a Bíblia. Entendeu? Agora, quando a gente promove um grande evento, que você traz um cantor, uma banda para fazer um show, aí nota. Ou então, como foi citado aqui, né, alguém que revela aí o CPF das pessoas, aí junto ele está falando de gente. Entendeu, pessoal? Eu fico muito triste com essa realidade que eu constato dentro da nossa igreja. Quando eu falo nossa, não é só o Ministério de Anápolis, não. Tá? Eu estou lançando um olhar muito mais amplo. É a igreja brasileira. E eu concordo com o pastor Hernandes. A igreja brasileira hoje é rica, nós temos hoje rádio, nós temos hoje canais de televisão, temos hoje a internet, que é um poderoso veículo de comunicação. Construímos igrejas muito bonitas, catedrais, para 10, 15, 20 mil pessoas sentadas, estruturas absolutamente modernas, temos faculdades de teologia, temos seminários de teologia, entendeu? Temos gente grande no nosso meio, temos empresários, milionários no nosso meio hoje, coisa que antes do começo da igreja não tinha, a igreja era praticamente uma igreja de pobre. Né? Hoje a nossa realidade é outra, porém, a pobreza bíblica, teológica, que nós constatamos em cima dos púlpitos é enorme. Entendeu, pessoal? Carregamos a Bíblia e não conhecemos a própria Bíblia que carregamos. Falamos de teologia e não entendemos nada de teologia. Aí quando Deus começa a levantar, pessoal, pessoas na igreja com o dom de mestre, entendeu? Com o dom de doutor, que doutor é um dom, está lá, Paulo fala sobre isso, lá em Efésios, e ele mesmo deu uns para pastores, doutores, aí muitas vezes ele é rechaçado. Entendeu? Rechaçado. Eu já tenho dito várias vezes, me permita alongar aqui essa crítica que eu estou fazendo aqui. Vocês que estão me acompanhando também aqui. Eu sou professor há 35 anos. Eu já aprendi no começo do meu ministério. Professor não atrai multidão. Entendeu? Mestre não atrai multidão. Não atrai multidão. Os pastores não convidam você para você ir pregar para a festa. Porque o pastor Estênio é mestre. Se o mestre não soubesse pregar. Chama um pregador lá, São Paulo, Rio de Janeiro. Aí dá lá uma oferta lá de 5, 10 mil para o camarada. Traz ele aqui, porque o camarada ele pega o microfone e sacode a massa, né? Grita lá, tá, aquela coisa, né? Relâmpagos e trovões e aquela coisa toda. O mestre é aquela, né? Diferente, entendeu? Então, eu aprendi ao longo do meu ministério que isso, o mestre não tem essa. Agora, por que não tem? Porque o mestre é aquele que, por meio da pesquisa, do conhecimento das Escrituras, ele revela tudo que está debaixo do pano. Entendeu, pessoal? Por que as pessoas não querem sentar e me ouvir? Ouvir você, ouvir o mestre, por exemplo, ouvir o Salvarino. O Salvarino, pastor, que é um mestre por excelência. O cara é fera. Entendeu? E é um grande amigo meu. Então, por quê? Porque o mestre revela. O mestre vai colocar às claras tudo aquilo que o povo não quer. Por meio do conhecimento que tem.
Agora o pregador chega aqui, faz um barulhão, levanta a multidão, todo mundo, mas que culto maravilhoso, foi uma bênção, porque foi não sei quantos batizados com o Espírito Santo, não sei quantos curados, ok, maravilha. Mas e a palavra? A palavra se resume. Eu vou usar aqui uma radicalidade do pastor João Batista Rosa, nosso colega aqui, reitor da nossa seminário. Ele diz o seguinte, que tem muito pregador que vem nas nossas igrejas, prega, barulhão, tudo. É como você pega a mensagem dele, esquece o barulho que ele fez, vai na mensagem do cara. Entendeu? Vai no que ele falou, na exposição dele. Pega e faz isso aqui, eu peneiro. Dá uma peneirada. Entendeu? Só dá nada. Com raras exceções, é claro. Você vai peneirar o que ele falou, esquece o barulhão que ele fez lá, aquela coisa toda, né, que pulou, que andou de quatro, que foi. Não, esquece isso. Vai no que ele falou, na exposição dele. Dá uma peneiradinha assim, do ponto de vista teológico, exegético, entendeu? O que ele falou, o que sobrou aqui de edificação para a igreja. Entendeu? Só que as pessoas não querem. As pessoas, você falou uma coisa muito correta. As pessoas hoje querem viver de fast food. Entendeu? De McDonald's, de Burger King, de girafas. Eu estou falando do ponto de vista espiritual. Vai lá, faz um hambúrguer aí. Uma carne lá, né? Desse tamanhozinho, uma coisinha. Dá muito. É saboroso, né? Mas não te nutre nada. E hoje a gente ainda. Eu sempre brinco isso com meus amigos. Hoje o evangelho está tão assim que a gente é como se a gente fosse um restaurante. Eu quero comer isso aqui. Então, hoje eu escolho o que eu quero. E é isso aí. Né? Eu quero isso aqui. Não. Quantas vezes eu vejo aqui, quer pegar hoje? Fulano, tá bom. Vou não, que eu gosto dele. Deus, né? Eu quero. É verdade. Eu fui na igreja, nós estamos alongando demais isso daqui, né? Mas está sendo bom. Eu fui na igreja pregar, aí o colega pastor falou assim, não, pastor, os meus obreiros aqui são fracos demais para pregar. Aí eu falei para ele assim, ensina eles. Eles são fracos por quê? Porque eles não prestam? Não, mãe, todo mundo tem o seu valor. Ensina eles. Discipula eles. Coloca a teologia na mão deles. Faz uma lista de livros de homilética, pega a biografia de Milligan, pega a biografia de John Wesley, bota para esses caras lerem. Eles lerem a biografia dos grandes pregadores da igreja. Porque é lendo que se desperta. O que Paulo falou, pessoal? Olha aqui. O que Paulo falou para Timóteo? Persista em ler. Insista nele. Leia. Então eu falei para ele, então ensina eles. Eu faço uma relação lá, coloco, compra esse livro aqui, eu quero que vocês comprem esse livro aqui. Emprestar não, compra, você estudar. Faz um curso, senta com eles, faz uma roda lá, entendeu? Na sua igreja, marca uma conferência lá na sua igreja lá. Senta com eles, passa os princípios seus para eles. Ensina para eles, mostra para eles o que é hermenêutica, exegese, interpretação bíblica, oratória cristã, entendeu? Prepara eles, né? Agora, você fica preocupado só com questões administrativas, com o pastoreamento da igreja, e você se esquece de formar líderes. No dia que você sair daqui e for transferido, o pastor Clarinho transferir você para outra igreja, o coitado do pastor que assumir aqui está perdido. Porque você vai passar para ele um ministério absolutamente problemático. Entendeu? Então, o pastor precisa pensar nisso. Ah, não sabe, eles são fracos. Ensina. Ah, os jovens da minha igreja só querem saber de namorar. Ensina eles, conversa com eles. Entendeu? Tira um momento com eles lá na escola dominical. Entendeu? Tira um momento de conversa com eles. Passa a sua experiência para eles, os seus fracassos, os seus sucessos, mas passe para eles, converse com eles, forme eles. Irmãs, as irmãs aqui, ensine elas. Transmite isso para elas. Dê oportunidade para essas pessoas trabalharem. Entendeu? Ou então tem aquele tipo de líder
que ele concentra a coisa só nele, né? Outro problema. E se ele tem obreiros ao lado dele, ele tem que dar oportunidade a essas pessoas. Entendeu, pessoal? Eu não posso exigir que um obreiro meu pregue do mesmo jeito que eu prego. Eu tenho 35 anos de experiência, ele tem 10 anos, 5 anos, é lógico que ele não vai pregar com ele. É lógico que ele não vai pregar com o pastor Lázaro, como o pastor lá da sua igreja, o pastor Adilson Ribeiro, né? O pastor Salvalino. É lógico que não vai, mas ele precisa ter o espaço dele. Entendeu, pessoal? Se ele não tiver experiência, não vou. É igual eu fico às vezes pensando, assim, essas empresas hoje, coloca assim, precisa de tal pessoa com experiência. Ok. Se você for optar por contratar alguém, é claro que você quer uma pessoa com experiência. Mas e aí? Nem todo mundo tem essa experiência. Não seria mais fácil você contratar alguém e ensinar? Mas só que a empresa não quer ter esse trabalho, porque o mercado é muito competitivo, é uma série de coisas, né? O mercado enfim, não vai gastar tempo, ficar 1 ano, 2, 3 ensinando o cara, ele produzir só daqui a 3, 4 anos. Não. Então já quer uma coisa agora. Por isso que os cursos de teologia, pessoal, hoje, está cada vez mais raso. Eu estou sendo bastante crítico hoje, né? Mas é verdade. Eu, por exemplo, quando eu fiz a minha graduação, foi 5 anos. Aqui, por exemplo, a graduação é 4 anos. Né? Tem seminário aí que é 3 anos. Quando eu fiz a minha matrícula aqui, eu não sei, mas eu recebi uma mensagem no WhatsApp oferecendo um curso de teologia que durava 6 meses, incluindo capelania, acho que orientação de casais, sei que era mais uns 4, o mini curso junto por 6 meses para uma teologia. E aí, teologia que é essa? Tá, aí, se o nosso básico não dá só isso. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, e se estudar teologia? Só o cara que ele quer só o cara. Vamos lá. Aí você tem o segundo aqui, só para terminar esse ponto, né? Só para concluir isso aqui, para não ficar para trás, você tem aí o terceiro mecanismo, que é a reflexão. Ou seja, pessoal, em teologia, tudo se reflete. Tá certo? Em teologia, tudo se reflete. A reflexão faz parte do estudo teológico. O que é reflexão, pastor? O que o senhor chama de reflexão? É você pensar o que você estuda. Exatamente. Meditar. Concatenar. Falar filosoficamente, né? Concatenar. Ou seja, ruminar aquilo que você está estudando. Refletir. A reflexão, ela é a alimentação, ela é o oxigênio da mente. Você está lendo sobre fé? Então você pode ter a teoria, você pesquisa, mas você precisa ter também a reflexão de tudo isso. Pensar sobre essas teorias que você conheceu, a pesquisa que você organizou, refletir sobre ela. Né? O pensamento, ele gera opinião. Você só opina aquilo que você sabe. O problema da nossa geração hoje é isso, né? É opinar sempre do que não sabe. Falar do que não sabe. Se posicionar sem ter um conhecimento claro daquilo pelo qual a pessoa se posiciona. Então, na teologia, nós aprendemos o quê? Que é necessário haver a reflexão. O pensamento. Entendeu? Inclusive, existe até uma área da teologia que nós chamamos de história do pensamento cristão. O que é essa área? É a área que estuda o que os teólogos da igreja pensam sobre determinado assunto. Entendeu? Sobre fé. Eu estou usando essa palavra, sobre fé. O que Paulo ensinava sobre fé? O que Orígenes ensinava sobre fé? O que Agostinho ensinava sobre fé? O que Tomás de Aquino ensinava sobre fé? O que Lutero ensinava sobre fé? Entendeu? Isso é reflexão teológica. Entendeu, pessoal? O que o seu pastor pensa sobre tal coisa? Reflexão teológica. Entendeu? Isso é muito importante. E aí, para terminar, 4. Qual é? A experiência.
Exatamente. Certo? A experiência. A experiência o que é? É a prática, é a teologia transformada em prática, Wesley. Certo? É a teologia transformada em ação. Como assim? É a teologia no dia a dia do crente. Na sua vida ética, na sua vida comportamental, na sua vida testemunhal diante do mundo, nos seus negócios, no seu linguajar, no seu trabalho, na atividade do ministério na igreja. Entendeu? Por exemplo, o pastor, ele tem a atividade de pastorear, de aconselhar. Isso é experiência de teologia. É a teologia colocada em prática. Você passou 3, 4 anos no seminário, estudando, quando você sai daqui, você vai desempenhar o seu ministério de alguma forma. Uns serão pastores, outros serão professores. Nós temos alguns aqui que estão estudando simplesmente para ter conhecimento. Ok. Excelente. De qualquer forma, o que você aprende aqui, você vai transformar tudo isso aqui em quê? Experiência. E aí tem um detalhe que eu quero compartilhar com vocês aqui. A experiência, ela não pode ser prematura. Você tem que dar tempo ao tempo. Entendeu? Você tem que dar tempo ao tempo. Quantos meses uma criança leva para se formar no útero da mãe? 9. Se passar disso, ou se nascer antes disso, é um problema. A mesma coisa é a nossa vida, o ministério. Você tem que dar tempo. Tem uma matéria que a gente estuda também, chama Desenvolvimento Neuropsicomotor, que mostra literalmente isso. Cada fase tem que ter aquele pedacinho. A criança vai desenvolvendo, cada coisa. Tem como ela está em tal mês com tal função. Ela pode estar nada. Sim. Mas eu não faço. É verdade. Olha, eu faço uma pequena crítica em relação hoje. Nós temos muitos obreiros jovens na igreja. Eu pessoalmente, eu louvo muito a Deus por isso. Jovens pastores, jovens pregadores. Mas tem um problema de você colocar um jovem muito prematuro no ministério. Entendeu? Por quê? Porque essa pessoa tem que passar por um seminário, essa pessoa tem que ter uma vivência de vida, entendeu? Para poder você ter a capacidade de ensinar. Eu participei de uma reunião, uma certa feita, lá em Trindade, do Conselho de Pastores lá. Entendeu? Aí eu fui convidado por um pastor amigo meu de muitos anos. Eu fui professor de um seminário de missões, que até hoje esse seminário tem lá, em Trindade. E aí esse pastor, vem cá, na nossa reunião do Conselho de Pastores e tal. Eu fui. Fizeram um café, depois do café a gente foi lá para um auditório participar da reunião. De repente chamaram o pastor Rodrigo. Aí tá. Quando eu olhei, um menino, deveria ter uns 16 anos. Ok. Esse menino, esse pastor, pegou o microfone lá, exortando, sabe? Pastor tem que ser assim, pastor tem que ser assim. E eu vi muitos colegas lá torcendo assim. Achando ruim. Entendeu? Então, assim, pessoal, não pelo a pessoa em si. Entendeu? Mas como é que tu coloca uma pessoa de 16 anos no ministério pastoral? Não é possível. Entendeu? Eu não estou dizendo que tem que consagrar a pastor só quem está já partindo para a eternidade. Não, não é isso. Mas o mínimo possível. Uma pessoa de 16 anos, ele ainda está empinando pica. Ele está jogando PlayStation. Se brincar, ele está fazendo xixi na cama. Desculpa aqui a minha colocação. Ele não tem capacidade nenhuma, autoridade nenhuma, maturidade nenhuma para falar para mim. Para pastores, para um grupo de ministros. Pelo amor de Deus. Eu saio de lá escandalizado. Pois é, ué. Não, tudo bem. Eu não conheço o rapaz. Ele pode ser até um adolescente crente. Quanto a isso, eu não questiono. Mas é complicado você colocar uma pessoa de 16 anos como pastor, dar uma credencial, ordenar um pastor de 16 anos. Não tem cabimento. Experiência leva tempo. Pois é. Uma pessoa dessa, como é que aconselha um casal, por exemplo?
Ô pastor, porque ele é um pastor. Ele tem uma credencial de pastor. Então, como é que ele vai conseguir um casal? O casal está em crise, e como uma pessoa dessa vai considerar um casal? Um jovem que tem problemas na área da sexualidade, por exemplo. Tendências ao homossexualismo, por exemplo. Um problema com masturbação, que é um problema recorrente entre os jovens. Como é que um jovem procura um outro para conversar sobre isso? É complexo. Questão de perdão entre famílias, entre parentes. Como é que procura o pastor? O pastor tem 16 anos. Tu chega lá no gabinete, está lá um menino de 16 anos lá. Então, pessoal, e isso aí, quem é o culpado disso aí? Ele? Não, absolutamente. É quem ordenou ele. É a igreja, o ministério que ordenou ele. É quem é culpado. Porque está colocando no ministério uma pessoa prematuramente. Entendeu, pessoal? Eu acho que uma idade muito boa para o ministério pastoral é os seus 22, 25 anos. Que é justamente a idade que o nosso estatuto da nossa convenção reza. 22 anos a 25 anos, uma idade, tendo a teologia e a formação, uma idade para se ordenar um ministério pastoral. Ok. Ainda acho novo, sinceramente falando. Mas ok. Agora, 16 não tem o menor cabimento. 17 não tem o menor cabimento. Entendeu? Quando você vai no culto infantil, se uma criança está pregando lá, é outra coisa. Ah, tem um menino lá de 8 aninhos pregando. É até bonito de se ver. Mas o dia a dia do ministério, né? A experiência do ministério é que é muito. Então, assim, eu louvo muito a Deus por a igreja hoje ter essas pessoas. Por outro lado, isso representa um certo problema. Entendeu? Quando isso é feito de forma prematura. É saudável, espiritualmente falando, para esses pastores mirins serem colocados essa responsabilidade de pregar? Olha, pregar, simplesmente pregar, eu não vejo problema nenhum. Pregar. Agora, o que eu estou focando é o ministério pastoral. Pregar não tem problema algum. Ah, o pastor ali, o menino ali, a irmãzinha ali. Nós temos lá na sede uma menina de 7 aninhos. Deixa para pregar. Ela tem uma ousadia para pregar. É lindo de você ver. Porque os pais devem incentivar, orar, incentivar mesmo a pregar, porque certamente vai se transformar numa grande pregadora. Não pode ter a cobrança excessiva. Agora, tem que ter um limite. Não pode haver uma cobrança como se ela fosse uma pregadora de fato. Ó, meu filho, você agora está pregando, então você tem que fazer uma campanha de jejum, você tem que jejuar o dia inteiro. Opa, espera lá. Ó, você não pode a partir de agora mais jogar PlayStation. Você não pode mais a partir de agora acompanhar os seus amiguinhos na escola. Espera lá. Aí você já está indo para uma área complicada. E aí você começar a inculcar na cabeça dessa pessoa, você é um pastorzinho, você é um pastor e tal. Então aí eu penso que esse limite é perigoso. Ele falou que começa a pular a fase. Aí você pula a fase e a própria mentalidade da criança já começa a bagunçar. Ele vai sair do que deveria estar brincando, vai sair da infância dela para pular para alguma coisa já que é de já adulto. E lá na frente vai ser um adulto frustrado. Pulou fase. É verdade. É verdade. Eu, uma certa feita, eu estava na casa de um parente da minha esposa, aí o filho dele, ele tem uns 8 anos, mais ou menos. Nós estávamos na área da casa, aí passou 2 menininhos, mais ou menos de 8 anos também. Aí as meninas passaram, ele olhou assim e falou assim, nossa, que gatinha! Ele falou. Aí o primo da minha esposa deu uma bronca dele. Rapaz, para com isso. Deu uma bronca e ele saiu assim quase que chorando. Aí eu falei para ele, ó, não tem nada a ver não, porque você é o pai, né? Cada um cria os seus filhos da forma que quer. Mas é muito perigoso você inibir isso na criança. Porque ele precisa entender que ele tem que gostar do sexo feminino. Entendeu?
Ele precisa entender que a mulher é o objeto de desejo dele. Agora, você como pai tem um papel de ensinar no momento certo dele. Mas você precisa compreender isso. Ele tem que se sentir atraído pelo sexo feminino mesmo. Porque o tempo que nós estamos vivendo hoje é perigoso. Né? É perigoso. Eu estou com um caso lá na nossa igreja, lá de um irmão da nossa igreja, que a filha dele chegou nele e falou: pai, eu sou lésbica. Minha filha, como é que faz? Eu sou atraído por outra mulher. Nunca fiquei com ninguém. A menina é muito assim, transparente, direta a falar, sabe? Ela falou, nunca namorei ninguém, nunca beijei outra menina, mas sou atraído só por menino. Como é que faz agora? A menina tem 21, 22 anos, está fazendo faculdade e tal. Está lá, tentando lidar com essa situação absolutamente complicada. Então, pessoal, assim, resumindo, né? É preciso ter experiência. Né? E o que a gente está fazendo aqui, hoje, IBA, o papel é isso, é formar experiência, é nos dar essa condição de viver a nossa experiência. Dentro, obviamente, que cada um dentro do ministério que o Senhor Deus concedeu. Isso não significa dizer que todos vocês que estão aqui, os que estão, vão ser pastores. Vai todo mundo ser pastor, não. Mas significa dizer que você está se preparando para algum tipo de atividade, de ministério que Deus tem com você. Tá certo? Ixi, 9 e pouco já, né? Passa rápido o tempo. Teoria, eu só estou explicando aqui, né, o que são esses pontos. A teoria, ela busca o entendimento das coisas por meio do que elas significam. Assim, ela desenvolve diversas teorias a respeito de Deus, do mundo espiritual e físico e de tudo. A gente acabou falando já sobre isso aqui. A pesquisa e leitura. O estudo teológico envolve essencialmente pesquisa, tanto bibliográfica quanto pessoal. Correto? A pesquisa é fundamental para trazer luz, esclarecimento, veracidade e autoridade ao tema. Né? Ponto ou doutrina que se estuda. O teólogo precisa o quê, pessoal? Eu queria que todos nós falássemos aqui. O que o teólogo precisa? O que o teólogo precisa? Ler muito. Tá bom, pessoal? Por favor, eu quero que vocês assentem isso na mente de vocês, no coração. Ler muito. Mas é muito mesmo. É pouco não. Entendeu? A partir da Bíblia. Ler. Reflexão. A teologia também nos faz pensar. Não apenas porque temos uma mente, mas porque forma, né, uma mentalidade. Por isso, não é possível teologia sem reflexão, sem pensamento, sem aprofundamento disso. Teologia sem reflexão é anencefalia intelectual. Sabe o que é isso, né? Anencéfalos são pessoas que nascem sem seu cérebro. Sabe que teólogo que não lê é um anencéfalo intelectual. Tem cabeça, mas não tem. Não tem cérebro. Experiência é a teologia na prática, no exercício da nossa fé no dia a dia, no exercício do ministério cristão, na experiência pastoral, ou seja, família, gabinete e púlpito. Basicamente, o pastor ele transita em cima desses 3 elementos aqui. Ministério pastoral, família, gabinete, esse é o ministério pastoral. Ele tem que ter uma família, ele trabalha no gabinete, ou seja, atendendo as seus membros, as suas ovelhas, e também pregando no púlpito. Tá? O teólogo precisa ter essa estrutura para que seu trabalho seja, de fato, transformador. Ok, pessoal? Semana que vem a gente termina esse outro ponto aqui. Tá bom? Nós já temos aqui 9 e 10. A gente conclui esse ponto aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Ou está tudo ok? Até agora está bom, né?
Pessoal, Deus abençoe vocês que estiveram conosco aí na plataforma. Obrigado pelo privilégio da companhia nessa aula. Nós vamos orar agradecendo a Deus por mais essa. Diego, por favor, faz essa oração. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por mais uma aula abençoada. Nós possamos ser filhos na sua presença, cada dia mais absorver o conhecimento que nos é passado. Nós possamos engrandecer o nosso conhecimento e cada vez mais entender que só o Senhor e só a sua palavra é a base do nosso conhecimento. Nós possamos ser filhos na nossa caminhada, em caminho, Pai. Que nós possamos cada vez mais e mais conhecer a sua palavra. Que nós possamos entender a ponto de transmitir com veracidade. Que nenhum momento a nossa fé possa ser abalada por nenhum motivo externo ou por nenhum motivo interno na nossa mente. Que mais uma vez eu te agradeço por ter estado durante a semana abençoada, por nos trazer mais um motivo de força de vontade para conhecer a sua palavra e poder transmitir para outras pessoas, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Se Deus permitir, semana que vem estaremos juntos aqui novamente. Tá bom?